Vamos lá, gente. Na Raia da Conservação, a União de Pesquisadores e Pescadores tem ajudado a salvar milhares de raias que correm perigo de extinção. Estou falando da raia viola de focinho curto, que também é conhecida por outros nomes no Paraná, como, por exemplo, raia gardino, raia machete ou raia tuiuiu. Essa espécie é pequena, podendo chegar até 66 centímetros de comprimento e frequentemente é capturada de maneira incidental, de maneira acidental ou incidentalmente durante a pesca do linguado no litoral paranaense. Esse tipo de pesca não tem o objetivo de capturar diretamente as raias, mas como elas habitam o fundo do mar, juntamente com o linguado, elas acabam sendo capturadas. A boa notícia é que há mais de uma década, pescadores e pesquisadores vêm trabalhando juntos para preservar essa espécie tão vulnerável. E esse esforço colaborativo já devolveu mais de 3.500 raias de volta para o mar. E agora a gente conversa com as pesquisadoras Heloísa Pinheiro Giareta e Renata Daldim Leite. Elas são pesquisadoras, biólogas marinhas que fazem parte da equipe do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha, o REBMAR, uma iniciativa da Associação Mar Brasil que conta com o patrocínio do governo federal por meio do programa Petrobras Socioambiental. Já inclusive dividindo tela com elas, tanto com a Heloísa como com a Renata. Quero começar perguntando para a Heloísa. Meninas, bem-vindas, bom dia. Nunca tinha ouvido falar em tantos nomes diferentes, das raias que estão por aqui, estão no nosso litoral. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui. Pois é, essa raia, assim, digamos que ao longo do Brasil ela é conhecida, como raia viola do focinho curto, mas aqui, dependendo da comunidade, aqui no litoral do Paraná, ela tem um nome específico. Por exemplo, lá em Matinhos é raia gardino, vai passando ali para Xangri-Lá já é a raia tuiuiu e assim vai indo, machete ao longo do litoral. Então, cada lugarzinho os pescadores dão um nome diferente para elas. Muito bacana. Qual que é a importância, eu queria perguntar para a Renata agora, da raia viola para esse equilíbrio marinho, Bom dia a todos. Bom Obrigada dia pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre as raias. Elas têm uma importância muito grande porque elas são animais que vivem no substrato, no solo. Então, normalmente elas ficam enterradas. Elas têm esse comportamento de se enterrar. E quando elas se enterram, elas acabam remexendo esse substrato. A gente chama de bioturbação. E nesse processo, todo aquele material, toda aquela matéria orgânica que estava ali, paradinha, quietinha, ela libera de volta para o meio ambiente. E quando ela vai de um lugar para o outro, que ela se movimenta bastante, principalmente às vezes para dentro do estuário aqui de Paranaguá, ela leva nutriente, por exemplo, da onde ela estava até o estuário, traz nutriente do estuário para fora, e elas também fazem parte da cadeia alimentar, E ela tem um papel central aqui no litoral do Paraná, tanto quanto presa, de outros, até mesmo tubarões, no caso, mas também se alimentando de outros animais. Então, ela ajuda em todo esse equilíbrio da cadeia trófica também. Muito bacana. A gente inclusive recebeu várias imagens, daqui a pouco a gente vai disponibilizar para quem está acompanhando essa nossa entrevista. Agora, a questão do comportamento, é algo que vocês têm observado uma evolução, uma mudança no comportamento das raias, ou é o nosso comportamento, essa interação com os humanos que de fato tem mudado bastante, e a forma como a gente lida nessa interação a partir da pesca do linguado? Fiquem à vontade para responder, Heloísa e Renata. Bom, assim, eu acho que o comportamento delas, assim, no ambiente, elas sempre são, assim, muito tranquilas, como a Renata comentou, elas gostam de ficar enterradas, ficarem quietinhas no canto delas, e só saem, acredito, assim, para procurar alimento. Mas como a gente tem, assim, um contato diferente, a gente acaba vendo um comportamento diferente das raias, porque a gente tem o manuseio delas. Então, assim, elas podem até ter uma carinha, assim, de coitadinhas, de quietinhas, mas elas não são nada quietinhas e nada coitadinhas. Essa espécie, que a gente trabalha, ela é uma espécie muito robusta. Ela sobrevive muito bem, assim, por um tempo determinado, fora da água, pelo tempo que a gente realiza esse manuseio. Então, ela é uma espécie muito robusta.
e que se adapta muito bem, assim, às condições que a gente traz ela, né, em monitoramento, que a gente já vai comentar mais, e assim no ambiente também. Bacana. Renata, já que a Heloísa falou sobre essa questão, né, do manuseio, da manipulação da raia, não tem risco de levar ferroada, não? Então, não, porque assim, essa raia, ela é chamada de raia viola, né? Se vocês perceberem, ela tem um formatinho de um violão mesmo, e aí acaba vindo daí o nome dela. Essa família dessas raias no mundo inteiro, elas não têm nenhum ferrão. Pode perceber que nas fotos, quem puder ver, que a gente segura até próximo, bem próximo do final da cauda dela, né? No caso do rabo. Então, ela não tem esse ferrão, o manuseio é completamente seguro. Por isso, pessoas até mesmo que não são pesquisadoras auxiliam nas solturas desses animais, porque não tem nenhum. O único risco que a gente sofre, assim, em relação ao manuseio delas, a gente chama de uma queimadura. Mas é uma queimadura não porque ela tem alguma coisa, é que as escamas dela são todas como se fossem voltadinhas para trás, é diferente dos outros peixes normais. E aí, se a gente passa a mão ao contrário, ele raspa um pouquinho, mas é um raspadinho assim, bem tranquilo, bem de leve, não é nada assim perigoso. E a gente tem que tomar um cuidado, por isso que a gente segura ela da maneira certa para nem ter essa queimadura, assim, que a gente fala que não é uma queimadura, é só um raspão, assim, né, quando elas estão bem agitadas. Certo. Heloísa, sobre essa logística, né, resgate, cuidar, soltar, como é que é esse trabalho para garantir, né, a sobrevivência das raias aqui no nosso litoral? Bom, esse é um processo, na verdade, que hoje ele está muito bem estabelecido, mas como foi comentado no início, ele começou há uma década. Ele começou há 10 anos, onde lá atrás, inicialmente, né, como tudo na pesquisa, envolve testes, o que a gente chama de pilotos. Então, lá atrás, inicialmente, a gente fez muitos testes de monitoramento, né, de manter essas raias, digamos que em cativeiro, sempre visando o bem-estar do animal. Então, lá atrás, inicialmente, a gente fazia troca parcial da água, né? Era na mão mesmo, sabe? Era trocando no balde o monitoramento, né? As piscinas, que a gente chama. E ao longo desses anos a gente foi aprendendo e foi aprimorando esse sistema. Então, hoje em dia, o sistema de monitoramento. A gente acabou tendo um probleminha na conexão, né? A Heloísa falava sobre esse trabalho tão importante. Hoje tá um pouquinho complicada essa conexão, a gente depende bastante da internet. Mais cedo, quando falávamos também com o nosso repórter Kainan Lucas, houve esse probleminha na conexão. Mas a Renata continua conosco. Então, Renata, a Heloísa falava sobre esse trabalho, né? Começou lá atrás, há uma década, mas foi necessário trabalhar, especialmente no campo da conscientização e sensibilizar os pescadores para que eles também fossem agentes de transformação, né? Sim, com certeza. A raia, uma coisa que é muito importante a gente falar, que raia, gente, é cação, que a gente encontra no mercado, que o pessoal come e às vezes está consumindo e não sabe. O cação é tubarão, é qualquer tubarão e qualquer raia, tá? São espécies de elasmobranquios, peixes cartilaginosos. Então, para todo mundo saber, cação é tubarão e raia. E essa raia, ela é vendida como cação, né? Então ela tem um valor comercial, apesar de ser baixo. Só que o legal de falar é que essa raia, ela só ocorre do Espírito Santo até a Argentina, no mundo todo. Então a gente só tem ela aqui. E mostrar isso para os pescadores, a importância aqui do nosso litoral paranaense para essa espécie, é o que acabou fazendo com que todo mundo tenha consciência e devolva esse animal para o mar quando ela é capturada sem querer, que é a pesca incidental. Então, há mais de uma década, a idealizadora do projeto, que é a doutora Natasha Wozniak, ela vem tendo esse trabalho junto com a comunidade pesqueira. Eu e a Heloísa também estamos juntos, aí toda a equipe do Rebimar, e a gente traz eles como realmente atores da conservação, que é o que eles são.
porque são eles que estão todo dia no mar, né? A gente só acompanha um pequeno processo de toda essa captura e auxilia no que a gente pode. Mas eles são realmente quem faz esse trabalho ser possível. Então eles estão junto com a gente, é muito bacana a gente ver, eles devolvem os animais, as espécies até que acabam vindo sem querer também, que às vezes são permitidas de captura, eles devolvem para o mar os indivíduos pequenos, as fêmeas que estão grávidas. Então é muito bacana a gente ver essa união e a gente percebe que ao longo do tempo mais e mais pescadores querem fazer parte desse processo. Então, assim, a gente tem a nossa equipe do Ebmar e os pescadores com certeza fazem parte dela. Sem eles, esse trabalho não seria possível. Muito bacana, a gente inclusive vendo os vídeos, né, que foram feitos e sobre essa interação, né, e o fato de conseguir sensibilizar, mostrar para os pescadores que eles também são agentes, né, da transformação, envolvendo garotada. Olha lá que bacana essa imagem, inclusive acompanhando a Renata ali, né, podendo palestrar ou ensinar para os pequenos a importância disso e a diferença que a gente pode ter ainda no futuro, claro, e no futuro próximo, e a gente está colhendo os resultados já no nosso presente. Agora a gente restabeleceu a conexão com a Heloísa Pinheiro. Elo, a gente inclusive estava acompanhando algumas imagens antes ali nas piscinas. Como é que é esse trabalho, né? É feito um monitoramento, são exames, é uma avaliação, essa avaliação ela é só física, chega a fazer algum outro tipo de exame para monitorar essas raias. Isso acontece na sede da Mar Brasil. Isso é feito um banco de dados? Como é que funciona? Para que isso serve? É isso mesmo. A gente levando as raias lá para o nosso monitoramento. Nesse monitoramento, chegando lá, a gente retira sangue, amostra de sangue dessas raias. A gente mede, a gente pesa e elas vão para o monitoramento para ficarem quietinhas. Aí no final desse período de monitoramento, a gente retira de novo amostra de sangue e amostra biometria. Aí o que acontece? Sabe quando a gente faz aquele check-up lá no médico, a gente dosa triglicerídeo, colesterol, todas essas informações básicas, né, de hemograma, a gente faz também com as raias. O objetivo disso é saber como que as raias estão de saúde. E sabendo como esses animais estão de saúde, consequentemente a gente consegue expandir isso um pouco para o ambiente. Qual é a saúde do ambiente, do litoral do Paraná, né, do mar do Paraná. Então a gente acaba expandindo isso também, tendo uma noção disso para outras espécies. Então as raias são o nosso objeto de estudo, né, para saber como elas estão de saúde, até mesmo de consumo dela, né, é importante saber. Então a gente consegue expandir isso para o ambiente ou até mesmo para outras espécies. Muito bacana. Eu queria perguntar agora para a Renata, que também está conosco, né? E é bacana essa conversa com pesquisadores, com biólogos, enfim, justamente porque isso acontece longe, né? Do nosso dia a dia aqui na cidade, então isso acontece no mar. O risco de extinção, Renata, diante desse agravamento, vocês têm percebido que a quantidade de animais resgatados é alta. Como é que está essa questão? Já dá para dizer que o trabalho que vocês fazem chegou a evitar, de fato, com que a extinção das raias fosse uma realidade aqui no nosso litoral? Então, isso é um tanto quanto demorado para a gente ter um efeito, né? Apesar do trabalho ele ser há 10 anos já. Mas no começo desse trabalho, ela, se eu não me engano, ela não tinha nenhuma avaliação ainda. Porque como que acontece? Para avaliar o risco de extinção, a gente tem duas maneiras. No nível mundial, que é uma empresa chamada IUCN, e a nível nacional é o ICMBio, né? Nos dois, no global, ela está como em perigo de extinção. No Brasil, ela está vulnerável à extinção, que são categorias, né? Então, ela ainda não chegou nas últimas categorias, que é criticamente em perigo, e aí, infelizmente, né, em extinção. Então, ela não chegou lá ainda, mas ela está ali no meio do caminho. Para a gente ver um retorno nas categorias, eu acredito que o projeto ele ainda precisa continuar por mais tempo, porque esse processo de avaliação
probleminha, um pequeno problema na questão da transmissão por internet. Hoje é aquele dia, né, em que a internet testa a nossa paciência. Inclusive, acredito que deva ter caído também a conexão com a Heloísa e a Renata. A gente conversa com as duas pesquisadoras. Agora sim, Renata, voltou a conexão. Pode retomar o seu raciocínio. Então, assim, diretamente no risco de extinção, a gente ainda não consegue ver os efeitos, que é uma categoria feita por vários pesquisadores a nível mundial e global e nacional, né? Só que o que a gente vê aqui, que o desembarque dessas raias diminuiu muito, que elas estão sendo, graças ao projeto, poucas estão sendo consumidas, estão sendo vendidas e a maioria está sendo devolvida para o mar. Tá aí, a Renata falava, não sei se caiu a conexão com a Heloísa também, hoje a nossa internet está testando a paciência, né? Como eu falei anteriormente, a gente está conversando com duas pesquisadoras, são biólogas, né? Que fazem parte de um projeto que inclusive tem ajudado, né, a eliminar o risco de extinção e tem ajudado a salvar milhares de raias que estão correndo esse risco no nosso litoral. É uma espécie pequena, para quem acompanhou nas imagens. Tô vendo que a Renata e a Heloísa já voltaram. Só para a gente encerrar, Heloísa, a mensagem e a palavra final que você deixa, a Renata falava sobre essa questão e até quando caiu a sua conexão, Heloísa, ela falava sobre essa questão do consumo no litoral. Muitas vezes a pessoa vai lá, vai comer uma moqueca e se ela não percebe, ou vai ter cação, né? Vai ter raia lá dentro e ela às vezes nem se liga, ou aí que vale o ponto de alerta. Vamos prestar atenção naquilo que a gente está consumindo, porque de maneira direta ou indireta a gente acaba patrocinando, né? Essa pesca que ela não acontece por um objetivo, mas acaba gerando um dano ambiental muito grande, né? Muito grave. Eu acho que a conscientização é o foco, né, de todo, é o objetivo, na verdade, né, de toda a pesquisa. O termo cação, muitas pessoas acreditam que às vezes é uma espécie única de peixe, né, mas o cação é um termo genérico utilizado, como a Renata comentou, para qualquer espécie de raia ou de tubarão. Então, vale só a conscientização das pessoas, né? Não digo pessoas somente do litoral, mas pessoas de outras regiões, né, que não têm o acesso, né, direto até o contato direto com esses animais. Então, o objetivo do projeto como um todo é proporcionar, né, esse contato das pessoas com os animais e criando esse sentimento de conexão. Eu acredito que assim, de pouquinho em pouquinho, as pessoas vão mudando o seu pensamento em relação ao consumo e à conservação dessas espécies, que é o objetivo, acredito que, de todo mundo. Aí, a Heloísa Pinheiro Giareta, pesquisadora, conversando conosco. E para finalizar, Renata, a mensagem que você deixa também sobre esse trabalho, não tem data para terminar, é importante, que começou aí há mais de 10 anos e que a gente agora, né, olha para esses resultados, imagina a manutenção dessa conservação dessa espécie e para o futuro ainda mais promissor. Eu acho que assim, fora a questão da conscientização que a Elo falou, eu acho que é muito importante a gente reconhecer todas as pessoas que auxiliaram a gente ao longo desse processo. Então, agradecer aos pescadores, que são os nossos parceiros, o pessoal da Colônia Z4, né? E também agradecer que a gente tem uma equipe maravilhosa na Associação Mar Brasil, e a gente tem o patrocínio da Petrobras Socioambiental, né? E também convidar o pessoal, vocês, tanto o pessoal que está em Curitiba ou que está no litoral, que quiser conhecer o projeto, a Mar Brasil está de portas abertas. É possível fazer a soltura das raias junto com a gente, sem nenhum risco, e conhecer um pouco mais para que a gente continue esse trabalho de formiguinha, e de um em um a gente vai devolvendo esses indivíduos para o mar. E eu só queria fazer um adendo, que a gente mostrou foto das raias fora da água, né, quando a gente está soltando elas. É comum, gente, a gente faz isso porque é como elas ficam menos estressadas, a gente já testou todos os protocolos,
ela é uma espécie bem robusta, ela consegue ficar fora da água, então vocês podem ficar tranquilos, que elas não estão sofrendo nada, estão sendo devolvidas para o mar e tá todo mundo bem, tá? E já fazendo outro adendo, né, para quem acompanhou essa entrevista, tanto através do YouTube ou pela rádio. Bom, pelo YouTube é mais fácil porque nós utilizamos várias imagens, né, para conseguir ilustrar essa entrevista. E as imagens aqui, já deixando também um agradecimento ao Gabriel Marque, que fez tanto as imagens, as fotos, principalmente, que foram exibidas aqui na transmissão. Se você quiser acompanhar o trabalho dos pesquisadores, em especial da Heloísa e também da Renata, você pode acompanhar por meio das redes sociais do @programa Rebimar, bem como se fala mesmo no YouTube da Associação Mar Brasil, que tem tudo, tem desenho, tem série e documentário que mostra tudo isso, essas pesquisas no nosso litoral. Heloísa, Renata, obrigado pelo papo, prazer poder conversar com vocês sobre esse trabalho tão importante que vocês fazem parte aqui no nosso litoral. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigado, sempre as ordens à disposição. Seguimos com o Pan News, agora 10h38.